Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que o Deus do céu abençoe os seus projetos. Que tudo que você colocar as mãos, o Senhor possa fazer prosperar. Que Deus possa fazer cumprido toda a ordem que foi dada ao seu respeito. Nessa noite última, eu quero agradecer ao bom Deus pela vida do nosso pastor Rinaldo, pastora Simone, aos pastores vice-presidentes desse ministério, cada pastor que milita e combreia junto com o ungido de Deus dessa casa. Quero agradecer ao bom Deus pelo cuidado a mim e a minha família dispensado desde domingo. Que Deus cumpra na vida de vocês tudo aquilo que Deus possa fazer e determinar. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. E eu acho interessante que essa palavra galardão, que é muito pouco interpretada no nosso meio, ela é diferente de uma recompensa. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 10, ele fala de uma recompensa, mas ele fala também de um galardão. Recompensa é quando eu admiro esse homem de Deus. O galardão é quando eu creio que esse homem de Deus, ele foi enviado de uma maneira específica para o ambiente que eu estou, para mudar o quadro da história que eu estou vivendo. Você percebe isso em Ezequiel 37, quando Ezequiel é enviado, e a grande força desse envio é que Ezequiel não vai para o velório, Ezequiel não vai lá quando o corpo está sendo velado, ele chega exatamente quando o corpo já tirou toda a substância e virou ossos. Mas não é qualquer ossos. Ele diz assim: os ossos eram sequíssimos. Ele não diz que é seco, porque quando é seco ainda tem medula. Quando é sequíssimo, a medula foi embora. Ele está dizendo os ossos eram sequíssimos. Aí Deus me deu uma ordem como enviado. E qual foi a ordem? Profetiza. E ele disse: à medida que eu ia profetizando, o que estava no chão virou exército em pé. Eu vou repetir, porque meia dúzia entendeu. O que estava no chão virou um exército em pé. Deus me trouxe para dizer que tudo que está no chão da sua vida, daqui até o final do mês, o meu Deus vai colocar de pé. Deixa eu profetizar para o lado de cá. Aquilo que está no chão pode ser a sua moral, pode ser a sua alegria, pode ser a sua saúde. Se ela está no chão, recebeu ordem nessa terça-feira. Ordem de quê? De se levantar de pé diante da profecia. Olha para quem está à direita, à esquerda e diga: Deus vai colocar o que está de pé, o que está caído na sua vida. Diga: Deus vai colocar o que em pé, o que está caído na tua vida. Quem crê que Deus vai colocar em pé, reaja como Assembleia de Deus, reaja como pentecostal. Ora calassúria, lebará calassúria. O interessante que o texto está dizendo que os ossos estavam no chão. Os ossos estavam onde? Os ossos estavam onde? Os ossos estavam onde? Mas o profeta não tinha ordem para pisar nos ossos. Não é porque você está no chão que alguém tem autoridade para pisar em você.
Vou repetir, não é porque você está no chão, talvez você está no chão moral, talvez você está no chão espiritual e alguém acha que vai pisar em você. Ele recebeu ordem para profetizar, não foi para pisar. Então diga para o teu irmão, essa vergonha vai ser arrancada, porque humilhado eu não serei mais. Fala forte, diga, humilhado eu não serei mais. Quem crê que a vergonha vai deixar teu endereço, quem crê que a vergonha vai deixar a tua casa? Tem gente aqui que está vivendo vergonha, humilhação. Não ter como pagar as suas contas é humilhação. Casar com alguém e esse alguém te abandonar no caminho é humilhação. Ter um filho que ele briga contra a autoridade que Deus lhe dá é humilhação. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, essa vergonha não fica um dia mais na tenda da tua casa, não fica. Eu estou falando como um profeta de Deus, eu estou falando como um ungido de Deus. Eu sinto o azeite de Deus, o destilar de Deus da minha boca, o azeite de Deus, para dizer que hoje à noite Deus está enterrando a vergonha e a honra vai achar a tua casa, a tua família. Aracalassúria. Vai. Orebaxericalas. Orecalabandarapias. Levanta a tua mão, por favor, assim, à direita. Aponta para a sua casa. Pastor Rinaldo, meu muito obrigado. Meu amigo, eu não tenho muitos amigos na minha caminhada, eu tenho muitos conhecidos. E pelo encargo profético que eu carrego, por vezes eu tenho que me isolar de muitas coisas. Porque quando você é profeta, você não consegue falar com pessoas que falam coisas comuns. Quando você é profeta, quanto mais espiritual as pessoas sejam, mais ela te enche do profético. Por isso que é complicado ser profeta para essa geração. Porque essa geração, ela é cheia de informação. Ela tem a informação no seu tablet, no seu celular, no seu computador, mas ela não extrai mais a revelação que é extraída da palavra. E quem nos dirige não são as redes sociais. Nós estamos fundamentados nessa palavra. O dia que essa palavra não tiver mais nenhum funcionamento na terra, nós não estaremos mais aqui. Então diga para o seu irmão assim, a palavra ainda continua valendo. Que Deus abençoe essa igreja linda que Deus deu a vocês, ao Senhor e seus vice-presidentes. Dê uma poderosa salva de palmas para o seu pastor, adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma acelerada para mim passar a palavra mais rápido possível para o seu pastor. Mas vou entregar aquilo que Deus quer que eu faça hoje, nesses poucos minutos que ainda me resta. Amém? Só 2 palavras de reposicionamento. Quando a nossa missionária, a senhora de vinho, é vinho roxo, sei lá isso, seu meio daltônico, faz assim com as mãos da senhora. Quando a missionária cantava o refrão do cântico, eu via o Senhor meu Deus, parado com uma prancheta mesmo, e ele anotava 7 pedidos, e no 7º pedido ele anotava, e ele escreveu e disse, milagre, milagre, milagre. Aí eu disse, Senhor, por que tu me está me mostrando isso? O senhor Alexandre, eu estou arrancando ela de um grande redemoinho que ela está vivendo. Quem olha para ela, quem vê ela sorrindo, labutando no dia a dia, jamais se imagina que a alma dela está sucateada e quebrada por dentro. Mas eu, Deus, eu, Senhor,
Estou parado aí agora perto dela, enxugando a lágrima que está sobre ela. Diga para Aline Alexandre, diga para Aline Alexandre, diga para Aline Alexandre, que essa lágrima é última, porque eu, Deus, acabei de resolver aquela causa que dura 4 anos e 8 meses, no glória a Deus da minha igreja, no aleluia da minha igreja. Ora, olha para mim, faz assim com a mão da senhora. É mentira? Como é que a senhora chama? Qual o nome da senhora? Dá para tu levantar a tua mão e glorificar a Jesus? Dá para glorificar a Jesus? Irmão, quando eu decidi ser profeta, eu entendi que ser profeta você não vai agradar a todos. Você sabe que a maioria das pessoas que descreem na profecia são as que recebem. Porque ele faz uma pré-profecia do que ele quer receber. Como Deus não é obrigado a falar o que ele quer, mas o que Deus quer fazer, aí ele briga e se zanga com o profeta. Porque ele acha que o profeta tem que profetizar o que ele quer. Profeta encomendado é Jezabel que encomenda. Profeta enviado, ele desafia Jezabel, Acabe, e cumpre o projeto dele para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Marcos capítulo de número 2. Se eu correr por causa do tempo, Marcos capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. A palavra que Deus pôs no meu coração, eu quero dividir com vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo a Bíblia de novo, e eu estou exatamente lendo o livro de Marcos, e esse livro tem falado muito ao meu coração. Deus, através desse livro, tem me despertado, porque você sabe que o primeiro dos evangelhos semelhantes escrito é o evangelho de Marcos. Em ordem cronológica ele foi colocado em segundo, mas é Marcos que dá inspiração a Mateus, é Marcos que dá inspiração a Lucas, é de Marcos que sai o livro de Mateus e sai o livro de Lucas. O livro de Marcos é o evangelho da ação, o evangelho do servo, o evangelho do Deus interagindo, do Deus se movendo, do Deus agindo, e Ele está movendo e agindo aqui nesta noite de terça-feira. O evangelho de Marcos é o evangelho do detalhe. Por que é o evangelho do detalhe, pastor? Porque Marcos vai falar de uma cura que só ele vai conseguir descrever e falar. Marcos vai falar de que Jesus, ele foi enviado a 11 casas. 11 casas Jesus vai. Na 12ª casa Jesus, ele não foi convidado. Trouxeram Jesus para julgar Jesus. As 11 casas que Jesus foi de maneira espontânea, as 11 casas receberam de Deus milagre. A casa de Anás e Caifás levaram Jesus para julgar Jesus. Então tem casa que Jesus vai para fazer milagre, mas tem casa que Jesus vai se defender do julgamento que faz dele depois do culto. Porque tem gente que leva Jesus para casa para julgar Jesus. Ah, Deus, se tu fosse Deus, aquela porta tinha aberto. Se tu fosse Deus, a cura tinha acontecido. Jesus está indo lá para ser julgado. Mas tem casa que Jesus vai para pegar quem está enfermo e colocar ele de pé, para pegar quem está em necessidade e ser o Deus supridor. Então eu quero profetizar que hoje Jesus daqui a pouco vai com você para casa. Deixa eu pregar para o lado de cá. Daqui a pouco, quando acabar esse culto, Jesus vai acompanhar você para a sua casa.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É assim que começa Marcos 2. Olha como é que começa Marcos 2. Preste bem atenção na Bíblia Sagrada. E lê na sua tradução, por favor. Vamos lá? Lê na tradução do culto. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Pode se assentar. Você leu uma narrativa bíblica. E o interessante, pastor Onésimo, pastor Rinaldo, que o texto começa com um dado que a gente, no primeiro instante, passa por cima. O texto começa dizendo assim: e depois de alguns dias. Por que essa informação está no texto? Por causa de alguns dias é que esse paralítico aí, ele tinha estado com Jesus antes, lá em Marcos 1:34. Ele foi no culto que Jesus estava pregando, e no culto que Jesus estava pregando, Jesus resolveu curar muitos. Muitos daquele culto foram curados por Jesus, mas esse paralítico não conseguiu a cura. Aí o texto, conforme está escrito, diz: depois de alguns dias. Qual é a primeira lição? Tem coisas que não aconteceram até hoje, porque elas vão acontecer daqui a alguns dias. Tem porta que não abriu até hoje, porque ela vai abrir daqui a alguns dias. Tem milagres que não aconteceu até hoje, porque ele vai acontecer daqui a alguns dias. Deus me trouxe para dizer: aquieta, sossega, porque daqui a alguns dias a tua casa será o endereço do milagre. Esse homem tinha tudo para ser um traumatizado. Esse homem tinha tudo para viver os seus traumas. Porque imagina num culto que Jesus está, e Jesus decide curar muitos, e ele, com uma expectativa do milagre, não recebeu o milagre. Por bem menos, muitos de nós queremos divorciar de Deus. Porque a gente jejua, a gente ora, a gente busca de Deus para que a porta não abra. E Deus então, e ele, antes de responder, ele analisa. Porque Deus sabe que tem coisas que você está pedindo, que se Deus te dá, Deus te pede. Então, antes de te dar, ele analisa. E no análise dele ele diz: se eu der agora, eu perco ele. Mas se eu dar ela aqui alguns dias, ela vai entender que ela não recebeu porque mereceu, ela recebeu porque perseverou. Vou repetir. Porque tem hora que a gente jejua e a gente acha que com o nosso jejum a gente vai comprar Deus. A gente levanta pela madrugada e acha que pela madrugada, o nosso tempo de oração pela madrugada vai fazer Deus se compadecer de nós. A gente então começa a achar que a vitória que eu preciso, que o milagre que eu preciso vai vir por mérito.
Por isso que o autor de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 20, ele diz que não há homem bom na face da terra que não peque. Por isso que o autor de Eclesiastes 9 diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao crente. Então Deus está dizendo, não é por mérito, é por graça. A minha graça vai vir por esses dias e vai entrar lá dentro da tua casa. E quando a minha graça entrar dentro da tua casa, aquilo que te fazia mal, eu vou expurgar, não por merecimento, mas por graça. Então levanta a tua mão assim e fala assim para quem está do teu lado: por daqui a alguns dias a sua casa vai ser cercada pela graça. Eu vou falar devagar. Quando a casa é cercada pela graça, o texto informa que acontece algumas coisas. A primeira delas, o ambiente de incredulidade vira o ambiente da ação divina. Porque Jesus não vai entrar em qualquer casa. Ele vai entrar numa casa que é casa de Cafarnaum. Cafarnaum era uma daquelas 3 cidades que Jesus chamou de incrédulas: Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Jesus não vai entrar em qualquer casa. Você leu, o texto diz que ele vai entrar numa casa em Cafarnaum. Que lição que se aprende aqui? O ambiente de incredulidade vai ser o ambiente da ação de Deus. Vou repetir: aonde houver um incrédulo do teu lado, quer seja na casa, na faculdade, no trabalho, vai ver em você a ação do Deus que é especialista em trabalhar em ambiente de incredulidade. Eu vou pedir você muito para levantar a mão aqui hoje, com a permissão do pastor, porque você está profetizando. Diga assim: o ambiente. Diga, o ambiente. Tem gente que não levanta a mão, mas você que tem fé, e não olha para aquele que está do seu lado que levanta. O ambiente de incredulidade vai se tornar, aponta para o chão, diga, vai se tornar o ambiente da ação de Deus. Todos nós convivemos num ambiente de incredulidade. Às vezes esse ambiente é a casa. Às vezes a sua mulher não acredita que você pode sair dessa. Às vezes o seu marido não acredita que você pode ser agente de milagre. Às vezes os teus filhos que olham para você, olhando para o resultado, não acredita que nesse ambiente que você vive pode ser ambiente de milagre. Às vezes no ambiente da incredulidade, a gente chega até a ser admirado. Quando você lê Marcos 6, você vai ver que Nazaré admirava Jesus, mas não cria que ele era o enviado de Deus. Existem pessoas que admiram a sua fé, admiram o seu comportamento, mas quando você diz que você vai mudar de vida, que você vai sair dessa guerra sentimental, dessa guerra financeira, dessa guerra moral, alguém olha para você e diz: há tanto tempo eu te conheço, você está tanto tempo na igreja, você já fez tanta campanha e nada mudou. Deus está dizendo que Ele te segurou nesse ambiente até hoje. Para quê? Para que o ambiente de incredulidade vire o ambiente da ação de Deus. Vai ter milagre.
Deixa eu falar devagar. Vai ter milagre nesse ambiente de incredulidade. Vai ter resposta de Deus dentro desse ambiente de milagre. Você que saiu de casa debaixo de uma desconfiança, debaixo de alguém dizendo: cadê o teu Deus? Tu vai dizer: hoje Deus falou comigo que eu serei agente de milagre. Segunda lição que o texto ensina. A primeira é que o ambiente de incredulidade vai se tornar o ambiente da ação de Deus. Quem acredita que a sua casa, sua vida, sua família, a partir deste mês, da crise, a partir da palavra que sai do altar do seu pastor, a partir do milagre da boca e da instrução que sai dos lábios do teu sacerdote, o que era incredulidade vai virar ação de Deus. Exemplo. E pensa comigo. Alguém diz que Deus devolveu em Jó tudo, sim ou não? Alguém diz que Deus devolveu Jó tudo, sim ou não? A gente crê que Deus devolveu Jó, sim ou não? Sim ou não? Mas cadê os 10 filhos? Cadê os 20 filhos? Se morreu os 10, Deus tinha que devolver quantos? Por que Deus não devolveu, por que Deus não devolveu 20 filhos? Vou falar de novo. A gente prega que Deus restituiu Jó, mas ele perdeu 10. E quantos filhos que ele ganhou depois? Não tinha que ser quanto? Se não era em dobro, é que o que é remido, Deus não precisa devolver. Eu vou repetir. Deus só devolve o que o diabo leva. O que Deus redime, o que Deus toca, não tem diabo. Como assim? Diz a Bíblia que Jó sacrificava pelos filhos, ainda que ele não pecasse. Então Jó tinha um altar no ambiente de incredulidade. E no ambiente de incredulidade, Deus só tem que restituir o que o diabo levou. Glória a Deus e aleluia aí. Então fala para o teu irmão assim: o que o diabo levou está vindo restituição. Fala forte: o que o diabo levou está vindo o quê? Hã? Tem coisas que não foi Deus que levou, tem coisas que foi o. Tem coisas que não foi o diabo que levou, quem levou foi a vida. Tem coisa que não foi nem Deus, nem o diabo e nem a vida que levou. O que levou? Foi a sua má decisão. A minha má companhia, a minha má escolha. Tem coisa que não tem a ver com Deus, tem coisa que não tem a ver com o diabo, tem coisa que não tem a ver com a vida, tem coisa que tem a ver com a minha necessidade. Em cima da minha necessidade, eu não escutei Deus, eu não consegui ver a ação do diabo e não consegui ver a ação da vida, e eu, por necessidade, no ambiente de incredulidade, o ambiente queria uma resposta da fé, mas eu dei uma resposta em cima da minha necessidade. Exemplo: Satanás chega para Jesus e fala para Jesus assim: se tu prostrares e me adorares, eu te darei o reino. Te darei o quê? Ele está oferecendo o que ele não tinha? Não, o reino Adão entregou na mão dele. E o reino, todo o reino tem um representante do seu rei. E o rei do reino usa a coroa do seu reino. E qual era a coroa do reino da terra? Espinho. A terra produzirá cardos, abrolhos e espinhos. Era a característica do reino da terra. Por isso que quando Satanás se apresenta, ele diz, dentro do ambiente de incredulidade: se tu prostrares, me adorares, eu te darei esse reino. Jesus disse assim: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só o Senhor teu Deus dará testemunho. De que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: ei, eu vou pegar essa coroa que está na tua cabeça,
e vou colocá-la na minha cabeça. E quando eu colocar essa coroa na minha cabeça, eu vou estar tomando o reino que o primeiro Adão tomou e estou trazendo de volta. Então a coroa de espinho é a certeza que Satanás não tem mais reino. O reino que era de Satanás, Deus entregou à igreja. E se ele entregou à igreja, ele entregou a você. Será que dá para você reagir? Aonde está a prova disso? Lhe perguntarão aonde está o reino. Ele disse: o reino não está aqui, o reino não está acolá, o reino está dentro de você. Oh, pensei que o glória a Deus seria melhor. Eu vou repetir: quando você caminha pelo seu bairro, pela sua cidade, é o reino de Deus que está dentro de você, agindo dentro de um ambiente de incredulidade. Eu vim como profeta para te dizer: Satanás não vai te parar, porque o reino de Deus está dentro de você. Reino. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O reino. Jesus disse em Lucas 17: perguntarão aonde está o reino. João Batista não entendeu o reino. João Batista ficou batizando. E porque ele ficou batizando, o reino passou e ele não entendeu. E quem não entende o reino, ele começa a questionar quando o reino sai dele e se move em outro. Como assim, pastor? Explico. João Batista manda perguntar da cadeia. Manda perguntar se ele é o Messias, ou se tem outro para vir. De que João Batista está falando? Ele é o único homem na história vivo que viu a Trindade. Porque Jesus está de forma corpórea dentro do Jordão. A pomba está de forma corpórea, representando o Espírito. E ele ouve a voz, mas ele abre mão do que ele viu, do que ele ouviu, do que experimentou, porque o ambiente da incredulidade sufocou ele. Aí Jesus manda responder, manda dizer para João que os cegos veem, que os surdos ouvem e que os mudos falam. Sabe o que João Batista, sabe o que Jesus está falando para João Batista? Não era para ele estar preso, era para ele estar orando pelos enfermos, era para ele estar orando para os surdos, era para ele estar orando pelo cego. Levanta o dedo de profeta e de profetisa, por favor. Diga: eu entendi. Mas fala forte, diga: eu entendi que a resposta do meu bairro, a resposta da minha cidade, a resposta do meu estado, ela passa por mim. Por mim. Eu estou achando que a resposta da minha cidade, do meu estado, vai vir dos agentes da saúde. Eu estou achando que a resposta para a minha cidade vai vir para os agentes administrativos. Toda vez que se estabelece um ato de injustiça, é que o nível da justiça quer aumentar. Vou falar isso aqui devagar. Deus nunca pode estabelecer o juízo para lugar nenhum, sem primeiro estabelecer
o senso da justiça. Deus disse assim: Abraão, eu preciso tomar uma atitude contra os amorreus. Gênesis 15. Mas eu preciso que a taça deles se encha. Então toda vez que um homem e uma mulher não dá a resposta de Deus no ambiente da incredulidade, Deus coloca uma taça. E essa taça vai enchendo da murmuração, da iniquidade, da fala dele contra Deus, contra o altar, contra a igreja. Tem gente que sai dizendo: não, a igreja não é melhor assim, a igreja é melhor assim. Em vez dele ser um auxiliador do altar, ele é o que quer destruir o altar. Ele é o Ananias e a Safira. Pastor Ananias e Safira? É. Por que Ananias e Safira vendeu o terreno? Porque eles queriam competir com Barnabé. Só tem que Barnabé, ele está vindo de um ato de injustiça. Porque Barnabé é levita. Levita não pode ter herdade. Levita não pode ter casa. Como é que Barnabé tem campo, tem casa? Ele conseguiu de maneira leviana. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele abriu mão do resultado e se apegou ao amor. Ele disse: a partir de hoje, eu não quero carro, não quero casa, não quero dinheiro, eu quero Deus. E eu tendo Deus, eu vou dar resposta para o ambiente que eu vivo. Diz a Bíblia que ele vendeu e pegou tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Aí tem os Ananias e os Safira da igreja. Ananias disse: se o cara fez aquilo e conseguiu o elogio, eu também vou vender. Só tem que quando eles venderam, no caminho o peso era muito grande. Aí olharam e disseram assim: nós vamos dar tudo isso aqui para o reino? Nós vamos dar isso tudo aqui para a igreja do pastor Pedro? Mulher, guarda um pouquinho aí. Porque se a gente desviar, a gente tem aonde começar. Se chegar um vírus por aí, a gente tem por onde começar. E diz a Bíblia que eles foram mortos. Não é por causa do dinheiro. É por causa do nível da justiça que tinha subido. Eles não foram mortos, me escute, por favor, eu estou sendo profeta hoje. O Senhor está dizendo que enquanto você está aqui, tem um Manaim de anjos saindo. E está indo lá em lugares que foram injustos contigo. E terão que te devolver. Porque o nível da justiça aumentou. E aumentou por quê? Porque o altar da catedral das Assembleias de Madureira está gerando justiça. Aqui, lá na tua casa e no local que você precisa. E se você crer, reaja dando glória a Deus. Olha o que é justiça. A balança da precisão da justiça, ela tem duas bases. Eu já vou sair daqui. Estou tentando sair. A balança da precisão, porque o que nós temos de figura de justiça é uma balança. É o quê? Uma mulher com os olhos vedados e uma balança. Mostrando que a justiça, ela não olha para um lado só. Aí Jesus ensinou. Jesus é terrível. Mateus 10:40, ele diz assim: aquele que recebe Deus, aquele que recebe o profeta e aquele que recebe o pequenininho. Ele disse: quem recebe Deus como recebe um profeta e recebe o pequenininho, ele está debaixo da balança da justiça. Ele não faz acepção de pessoas. Dá um glória a Deus e aleluia aí. Porque para Deus o profeta é igual, para Deus Deus é igual, para Deus o justo é igual e para Deus o pequenininho é igual.
Fala qualquer coisa, crente. Então levanta a mão assim e fala assim: a justiça de Deus, ela vai chegar quem mora no condomínio, mas ela vai chegar naquele que está lá no cantinho da vila. Começar a caminhar. A justiça aumentou. E a justiça tem uma balança. Uma se chama amor e a outra se chama fidelidade. Como é que se chama a balança da fidelidade? Noite. Salmo 92, verso 2 diz assim: e Deus chama a noite de fidelidade e a manhã de misericórdia. Por que está na Bíblia isso? É porque à noite a gente tem tendência de falar contra Deus lá dentro das portas fechadas. De falar contra o nosso pastor quando a porta está fechada. De noite a tristeza aumenta. De noite a dor aumenta. De noite a guerra aumenta. Então quando você consegue sobreviver à noite, sem murmurar pelo momento que você está vivendo, a misericórdia te cerca com amor e diz: porque tu venceu a noite escura, eu tenho que fazer o sol da justiça. Dá um glória a Deus e aleluia aí. Dá um glória a Deus e aleluia aí. Olha para quem está do lado e diga: a balança da justiça não apresenta para todos, ela apresenta para quem venceu a noite. Quando você vence a noite, o sol da justiça tem que brilhar na sua frente. Meia dúzia entendeu o que eu disse aqui. Como assim, pastor? Você vai ver que Deus faz a luz em Gênesis 1, no verso 3 e verso 4. Mas o sol e a lua só vai aparecer no verso 16. Então o que sustenta a luz não é o sol e a lua, é Deus. Então quem é a luz que se apresenta de manhã? Deus. Quando você vence a noite, Deus analisa e diz: eu tenho que abrir a porta para esse homem, eu tenho que curar essa mulher, eu tenho que agir na vida. Por quê? Porque ela não murmurou no processo. E porque não murmurou no processo, eu tenho que fazer o sol da justiça. O outro lado da balança é o amor. Se um lado da balança é a justiça e a fidelidade, o outro lado é o... A Bíblia vai dizer que Saul, quem é? Qual o nome dele? Saul. Saul é de que tribo? Tribo de Benjamim. Saul é de que tribo? Benjamim. Qual é o escudo da tribo de Benjamim? Lobo. Davi é de qual tribo? Davi é de qual tribo? Judá. Qual é o símbolo da tribo de Judá? Leão. O Senhor falou assim em Gênesis 49: o cedro jamais arredará de Judá. Ele está falando que tem um trono lá em Israel de justiça, e que quem está sentado nele tem que ser quem? Judá. Tem que ser de que tribo? Judá. Mas quem é que está sentado? Saul, ele é benjamita. Que lição é essa? Tem um lobo sentado na cadeira que é sua. Você tem profecia, você tem revelação. Deus falou que é com você, mas um lobo foi na sua frente e sentou na sua cadeira e está achando que vai ficar lá. Mas o Deus da justiça levanta e diz: eu vou fazer que o trono seja removido. Como, Deus? Eu vou tirar o lobo e vou colocar o leão. Quem crê que haverá troca da parte de Deus? Tem
lobos brigando por essa cadeira. Tem lobos brigando por essa cadeira. Que tramam nos escritórios. Que trama falando. Davi não tem um exército. Davi não tem uma lança. Davi tem uma funda. Só tem que a Bíblia vai dizer que Saul está sentado no trono. Aí o capítulo 18, eu gosto da Bíblia. E diz assim: Mical amava Davi. E Saul, descobrindo isso, teve medo de Davi. Saul vai ter medo de Davi porque Davi é amado. Porque quem é amado é protegido. Vou repetir. O diabo tirou muita gente do seu lado, mas ele deixou pelo menos uma pessoa. E essa pessoa que ficou do teu lado é a pessoa que vai te proteger. Por amor, tem alguém que crê no que eu estou pregando aqui esta noite? Eu vou fazer questão de ler com você, porque você está achando que a história é minha. 1 Samuel capítulo 18. Eu vou fazer questão de ler com você. 1 Samuel capítulo 18. Verso 28. Vamos lá. Eu vou ler. E vou já começar a dar lugar aos dons espirituais. Porque pregador vocês têm, pregadora vocês têm. Amém? 1 Samuel 18, verso 28. Por favor, meu pastor. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Peraí, lê o versículo seguinte. Então Saul temeu muito mais. Davi teve medo de quê? Saul teve medo de quê? Por causa do amor de Mical. Eu estou te dizendo que Deus vai fazer atravessar no teu caminho uma Mical. Eu vou repetir a profecia é essa. Deus vai trocar o nível dos teus relacionamentos. Tudo que é lobo vai sair, mas tudo que é verdadeiro vai ficar na tua vida. Você não vai ser cercado pelo que você tem. Você vai ser cercado porque você é amado. E se você crê, dê o melhor glória a Deus, vai escutar lá em Resende. Pega o dedo de profeta e de profetiza para mim, por favor. E diga assim: circunstâncias, adversidade, luta, problema, inveja. Eu sou amado. E o amor de quem me ama vai fazer que daqui a alguns dias o meu milagre aconteça. Qual é a certeza que o senhor tem disso? Da Bíblia. Porque nós chamamos esses 4 homens de amigo.
os amigos do paralítico, mas não tem lugar nenhum Marcos que eles são chamados de amigo. Não tem. Porque amigo faz até um certo tempo. Quem ama faz sempre. Amigo te ama pelo resultado. Amigo te ama enquanto ele pode te extrair de ti alguma coisa. Agora quem te ama nos piores momentos da sua vida. Então esses 4 aí não são amigos, são quem ama esse paralítico. Porque só quem te ama, e eu termino a palavra agora, sem vontade, mas eu termino. Vou fechar a Bíblia. Porque só quem te ama te conduz a receber coisa que a terra não pode te dar. Exemplo. Eles levam o paralítico e colocam ele aonde? Em cima. Só quem te ama que te coloca em cima. Quem não te ama te puxa para baixo. Vamos correr, não dá tempo mais. Levaram o paralítico para e fizeram outra coisa, destelharam a casa. A Bíblia provavelmente fala que essa casa era de Jesus, essa casa era de Pedro, ou se era de um discípulo anônimo. Eu não sei de quem era a casa. Mas os camaradas, por amor, tiveram coragem de destelhar uma casa. Então quem ama é capaz de fazer coisa por amor, que quem está vendo ele fazendo, está criticando ele. Porque imagina o fariseu aqui embaixo, ó, com a roupa branquinha e de repente cai uma poeirinha. Porque tem hora que a poeira de nós cai, a nossa poeira cai e o fariseu, ó, não quero tomar parte. Só tem que quando o paralítico está descendo, aí eu gosto de Jesus. Aí Jesus diz assim: perdoado são os teus pecados. Espera ali, mas o cara precisa é andar. Mas ninguém está habilitado para viver presente e não resolver pendência do passado. Jesus começa pelo mais difícil. Porque fácil é andar, difícil é perdoar pecado. Você não entendeu? O céu vai começar pelo que é mais difícil. Eu vou dizer para ti, enquanto tu está aqui, o mais difícil está acontecendo. E a visualização do fácil, você vai ver antes de meia-noite hoje. Alguém além de mim crendo que eu estou pregando aqui. Só um adentro. Porque é difícil, pastor Onésio. Porque é difícil, pastora Simone. Porque até ali era lei. E a lei dizia que a expiação do pecado estava no animal. O animal tinha que morrer. Fariseu conhecia a lei. Fariseu conhecia a lei. Fariseu está olhando assim, pastor Reinaldo está dizendo, como é que ele pode estar dizendo que está perdoado o pecado se não tem cordeiro morto? Como é que ele pode dizer que tem pecado se não tem pombinha à prova? Se não tem carneiro novo? É que fariseu tem revelação pela metade, ela não é completa, porque o reino está nele. Em quem o reino está, grita, eis aí o cordeiro. Mas da onde é esse cordeiro? Ele foi morto. Onde? Antes da fundação do mundo. Não entendeu? Você não precisa resolver mais nada. A cruz de Cristo resolveu a pendência. Eu vou repetir. Aquilo que tu não tem força para vencer. A cruz de Cristo que foi plantada em você. Quebrou a aliança com a morte. E te deu vida. Então daqui a alguns dias. O que era morte vai virar vida na tua casa. E se você crê, dê o melhor, glória a Deus.
Só para chegar lá em São Paulo agora. Só para chegar lá em Belém do Pará. Pega o dedo de profeta e fala assim: Satanás, você não tem mais do que me acusar. Porque em Cristo Jesus eu estou habilitado a viver o milagre por daqui a alguns dias. Escuta, Tiago, guarda isso, Tiago. Nem Deus e nem o diabo trabalha com a culpa. Quem trabalha com a culpa é o espírito humano. É o espírito humano que diz: você bateu o carro por causa daquilo. Seu filho está doente por causa daquilo. Sua mulher está assim por causa daquilo. A sua vida está assim porque a especialidade do espírito humano, porque nós podemos ser dirigidos por 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito do diabo e o espírito humano. O espírito do diabo, ele foi vencido na cruz. E Paulo escreveu e disse: Satanás e o pecado não têm domínio sobre vós. O espírito de Deus é sujeito ao profeta. Mas o espírito humano, ele é vencido pela minha fidelidade a Deus e pelo meu amor a Deus. Termino assim, dizendo que daqui a alguns dias, licença, pastor, dizendo para você que daqui a alguns dias, o que estava retido, parado, seguro, recebeu ordem de Deus para ser solto. Vou falar de novo. Áreas da sua vida estavam presas, amarradas. Você ora, jejua, dizima, vem na escola dominical, faz parte do corpo de obreiro da igreja. No entretanto, a sua vida financeira não anda. No entretanto, a sua vida sentimental não anda. No entretanto, a sua vida profissional não anda. Aí você pergunta: o que eu fiz de errado? A síndrome dos filhos de Corá. Aonde está o seu Deus? É a pergunta de quem está olhando para o lado de fora e diz assim: cadê seu Deus, hein? Você só fica doente? Você só fica pedindo dinheiro emprestado? Cadê seu Deus? Só tem que hoje a gente tem uma resposta. E qual é a resposta? As coisas ficam do jeito que está até o céu trazer a resposta. E quando o céu traz a resposta, ele começa pelo difícil. Tem dias que eu tenho vontade de parar em Belém do Pará e dizer: Deus, me tira daqui não, porque aqui o povo crê, Deus. Aqui eu não preciso estar provando para ninguém que eu sou profeta, não. Já passei essa fase. Porque você não pode ficar onde você é tolerado. Você tem que ficar onde você é amado. Eu estou dizendo que Deus vai criar um ambiente para você ser amado. Deus vai te tirar desses ambientes que te toleram. E Deus vai cercar você dentro do ambiente que você é amado. Diga: eu recebo esta palavra. Eu recebo esta profecia.